Bem-vindo, amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre Liga dos Campeões da Europa e também tem uma pitadinha de Major League Soccer no finalzinho. Ao meu lado só ele sabe sobre Major League Soccer, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, vamos para o principal, lógico, Grupo A da Champions League. Resultados na tela, vamos rapidinho, começando com duas goleadas no Grupo A. Manchester United 5-0 contra o Leverkusen e o Shakhtar Donetsk 4-0 contra o fraco Real Sociedad. Pazini, não tem como deixar de falar isso. Pazini, duas goleadas, vai lá. A equipe do Manchester United fez seu melhor jogo na temporada. O Rooney jogando muita bola, dando assistências, criando boas jogadas. O Kagawa jogando muita bola também, foi eleito o melhor jogador da partida pelo UEFA e por vários veículos ingleses. E até, para ter noção de como a atuação foi boa mesmo, até o Nani e o Valencia jogaram muito bem, cada um marcou um gol, inclusive. O Manchester United deu um show nessa partida para cima do Bayer Leverkusen. O Nani bem, tem que ter acontecido uma coisa extraordinária. Tem que ter acontecido algo diferente. A equipe do Manchester United fez um partidaço, foi o melhor jogo da equipe na temporada e logo fora de casa contra o bom time do Bayer Leverkusen. O trio ofensivo do Bayer Leverkusen não funcionou, nem o bom sistema defensivo, que é uma marca do time alemão. Detalhe também para o Ryan Giggs, fez um partidaço. O Ryan Giggs se completa 40 anos nessa sexta-feira, um mito dos maiores jogadores da história do Manchester United. Tô brincando, tô brincando. Sem comparações. E o Ryan Giggs fez um partidaço também, foi outro destaque dessa vitória do Manchester United. No outro jogo do grupo, sacolada do Shakhtar Donetsk com show dos brasileiros, Douglas Costa marcando 2 gols, dando assistência, e o Bernard, ex-atlético, também teve uma partida muito boa, foi titular, o camisa 10 do time ucraniano. Nesse grupo, o panorama que a gente vê agora é o Manchester United já classificado, provavelmente pega o primeiro lugar, e aí uma briga entre Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk pela segunda vaga. O Shakhtar está na frente, mas na última rodada pega o United no Old Trafford, enquanto o Bayer Leverkusen viaja para enfrentar a Real Sociedad. Eu acredito que o Bayer Leverkusen passa, deve vencer o seu jogo contra a Real Sociedad. Não acho que o Shakhtar Donetsk consiga vencer o Manchester United no Old Trafford. A Real Sociedad, que a gente vem falando isso aqui no Campeonato Espanhol, não é um time ruim. Falta experiência na Champions League, o time disputa pela segunda vez na história, muitos jogadores jogando pela primeira vez. Com o Borussia Dortmund aconteceu isso. 2 temporadas atrás, foi eliminado na primeira rodada. Boa parte do time jogando pela primeira vez. Na temporada passada, o Borussia Dortmund foi vice-campeão da Champions League. É isso mesmo. Agora, no Grupo B, resultados na tela, porque tivemos primeiro a goleada mentirosa do Real Madrid por 4-1 e vitória da Juventus em cima do Copenhague 3-1. Pazini, Real Madrid, esse placar é bem mentiroso, né? Partida muito difícil do Real Madrid, vai lá. Pois é, o Real Madrid abriu 1-0 ali com o gol do Gareth Bale, depois o Galatasaray conseguiu o empate, o Galatasaray que estava bem desfalcado, Sneijder no banco, Burak Yilmaz e Altintop nem jogaram, e aí o jogo ficou naquele 1-1 amarrado. No segundo tempo o Real Madrid conseguiu fazer 2-1 e depois marcou mais 2 gols. O Sérgio Ramos foi expulso e o Real Madrid conseguiu construir a goleada. Com o Carlo Ancelotti inventando bastante, mudando muito ali no time. O Cristiano Ronaldo contundido não jogou, mas a torcida do Real Madrid fez belas homenagens para ele. Na arquibancada, um bandeirão dando ali o prêmio de melhor do mundo para ele, a torcida do Real Madrid. E além disso, o Real Madrid teve ali o Bale, o Di Maria voltando ao time, voltando muito bem, gol e assistência. Mas é difícil ser titular porque o Bale está jogando muito, o Cristiano Ronaldo nem precisa falar. O Isco, mais uma vez na armação, jogou bem, marcou gol. E aí o teste fundamental dele foi o Casemiro como titular ao lado do Ilarramendi. O Casemiro fez um bom jogo, tendo essa oportunidade, o Xabi Alonso descansando no banco. E no ataque o Jessé Rodrigues jogando como falso 9, ele que é meio atacante, estava entrando muito bem nos jogos. Aí um vacilo do Ancelotti, porque tanto o Benzema quanto o Morata, que vinha entrando no segundo tempo nas partidas, vinham muito bem. O Real Madrid já classificado à próxima fase, como primeiro colocado do grupo. A Juventus, que venceu bem o seu jogo, 3-1 com hat-trick do Arturo Vidal, primeiro chileno na história que consegue isso na Champions League. Bacana. Só está ali na briga com o Galatasaray. A Juventus precisa de um empate, mas pega o Galatasaray na Turquia, torcida fanática, empurrando o time. Não dá para ter muita previsão disso não. A Juventus tem mais time, mas o Galatasaray tem uma boa equipe e vai jogar empurrado pela fanática torcida. No grupo C, vitórias no finalzinho, resultados na tela. Vamos lá, PSG 2-1 contra Olympiacos, Benfica ganhando de 3-2 contra o Anderlecht. Pazini emenda os 2 golzinhos no final, vai lá. Golzinhos no final para a vitória do PSG e para a vitória também do Benfica.
O PSG teve gols do Cavani e do Ibrahimovic, os dois principais jogadores do time. O Ibra fez o seu 100º jogo de Champions League nessa partida contra o Olympiacos. O Benfica conseguindo sua vitória também, mas não muda muito o panorama do grupo não. Na última rodada o Benfica pega o PSG, o Olympiacos pega o Anderlecht em casa, dando lógico que é o Olympiacos vencer o Anderlecht, o Olympiacos passa à próxima fase, vai ser a primeira surpresa da Champions League com o Benfica indo para a Liga Europa. O PSG vai avançar no primeiro lugar do grupo, já está garantido. O Olympiacos que não tem um time bom como o do Benfica, mas o Benfica passa por uma fase terrível e o Olympiacos tem o Mitroglou lá na frente, bom atacante que vive uma fase muito boa. Isso mesmo. E agora, grupo D, resultados na tela, rapidinho. Um susto ali do Manchester City que ganhou de 4-2 do Vitória Plzen e Bayern de Munique 3-1 contra o CSKA, gol do ídolo do Pazini, Honda, mas não deu, né, Pazini? Vai lá. Não deu. Honda, bom meio-campista japonês, deve ir para o Milan em janeiro. Marcou um gol do CSKA. O CSKA que, de novo, ali não teve o Dzagoev podendo atuar durante toda a partida. Faz falta o meio-campista húngaro, o meio-campista russo, que é inclusive um dos principais jogadores da sua seleção. O Bayern de Munique não teve o Mandzukic, não teve o Ribéry também, mas os dois não preocupam. O Mandzukic já está treinando normalmente, o Ribéry voltou aos treinos nessa semana. A torcida do Atlético não pode se animar muito, os dois vão estar no Mundial. O Lan, que saiu lesionado ali durante o primeiro tempo da partida, só ficam 2 jogos de fora, volta depois, também não preocupa para o Mundial e para o restante da temporada. E mesmo que ficar de fora, aquela situação do elenco, né? Sai o Lan, entra o Thiago Alcântara, então não tem lá tanta diferença assim. O Bayern de Munique, que por conta de não ter ali o Robin, o Ribéry e o Mandzukic, mais uma vez testou o falso 9, o Goetze foi na função, marcou o gol, e o Robin pela esquerda, como foi contra o Borussia Dortmund, que a gente comentou aqui, o Robin marcando o gol, inclusive, também. O Bayern de Munique continua dando show na Europa, o Manchester City venceu fácil, a linha de frente toda, jogando mais uma vez, o Agüero de novo marcando, impressionante a fase dele. Os dois passam a próxima fase, vão decidir o primeiro lugar na última rodada. Provavelmente dá o Bayern de Munique, que venceu por 3-1 na Inglaterra e joga na Allianz Arena, tem mais time, empurrado pela torcida, CSKA deve ir para a Liga Europa. Isso mesmo, o Bayern de Munique favorito mais uma vez. Grupo E na tela, resultados rapidinho. Esse teve 0-0 de Steaua Bucareste contra Schalke 04 e Barcelona 1-0 contra o Chelsea. Quando é jogo, né, Pazini? Treino é treino, jogo é jogo, já dizia o Ronaldinho. Barcelona, vitória fácil. Incrível o Basel, né? O Barcelona quando empata 2 vezes com o Steaua Bucareste, mas ganha 2 vezes do Chelsea. Quando é jogo de verdade, o Basel joga. Grande Barcelona, agora depende só das próprias pernas para conseguir a vaga na próxima fase. Tomara que consiga. O Basel conseguiu essa vitória sensacional com gol do Salah. De novo, o jovem meio egípcio, a gente vem elogiando muito ele aqui. Jogou muita bola mais uma vez, foi um dos destaques da vitória do Basel sobre o Chelsea, a segunda nessa fase de grupos da Champions League, por 1-0. O Fabian Frey e também o Taulan Xhaka, que é irmão daquele mesmo Xhaka do Borussia Mönchengladbach, também jogou muito bem. O Chelsea que teve uma invenção do Mourinho mais uma vez, como foi naquele jogo na Inglaterra, no Stamford Bridge. O Mourinho colocou o Ramires pelo lado direito do meio-campo, tirou o Hazard para colocar o Willian e colocou o Mikel junto com o Lampard. Mexeu muito no meio-campo do time que normalmente joga. O Chelsea ficou um pouco perdido com isso e o Basel foi melhor ao longo da partida. No outro jogo, o Schalke 04 impressionante, né? Consegue ficar no 0-0 com o Steaua Bucareste. O Steaua arrancando 3 empates seguidos, mas mesmo assim está eliminado até de chance de jogar a Liga Europa após essa fase de grupos aí da UEFA Champions League. A equipe do Schalke que teve o Draxler no banco e Jens Keller também fazendo uma substituição tanto equivocada e colocando o Max Maier centralizado e o Fuchs pelo lado esquerdo do meio-campo, mexendo desnecessariamente no time. O Schalke também ficou confuso com isso. O panorama do grupo ainda não tem nenhuma vaga garantida, mas como o Schalke pega o Steaua em casa, provavelmente o Chelsea provavelmente avança como primeiro lugar. E o Schalke e o Basel decidem a segunda vaga na Alemanha. Aí é um jogo bem parelho, né? Porque o Basel vem bem, o Schalke tem mais time, é verdade, mais jogadores que podem decidir, mas não é um time bem estável, né? A gente comenta muito isso aqui, tem uma defesa fraca, apesar de jogar em casa. Então não dá para ter um panorama muito definido nesse grupo, não. O Basel é o Basel, né, Pazinho? Grande Barcelona é o Barcelona. Aqui é Basel. Agora, grupo F, resultados rapidinho. Arsenal sempre ele 2-0 contra o Olympique de Marseille e o Borussia Dortmund se recuperando da derrota no alemão para o Bayern de Munique 3-1 contra o Napoli e Mendy vai lá. O Arsenal conseguindo uma excelente vitória, o Wilshere marcando 2 gols, jogando muito bem o meio inglês.
No outro jogo do grupo, uma partidaça entre Borussia Dortmund e Napoli. O Borussia conseguiu corrigir ali a sequência de 3 derrotas seguidas, o que não acontecia desde 2010, e teve grande atuação do Marco Reus, marcou gol, deu assistência. O Kuba fez sua melhor partida na temporada, muito bem pelo lado direito, marcando gol. E 2 nomes que vinham abaixo nas últimas partidas se saíram muito bem também. O Mkhitaryan puxou muito, armou muitas jogadas boas e o Nuri Sahin jogou muita bola no meio-campo. Destaque também para o Aubameyang, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória definitiva do Borussia Dortmund. O Borussia, que foi melhor do que o Napoli ao longo de toda a partida, jogou aquele futebol que a gente está acostumado a ver, e isso com menos posse de bola. Teve menos posse, mas foi mais objetivo, criou mais chances, partiu mais para cima, enquanto o Napoli teve muita dificuldade na criação. O destaque final são para os 2 técnicos, foram muito bem. O Rafa Benítez colocou o Inler ganhou o meio-campo para o Napoli, colocou o Insigne, que marcou o gol do time e deu uma nova vida ao lado esquerdo, o Insigne, que inclusive deve ser titular desse time. No Borussia Dortmund, o Klopp, mesmo com o time ganhando, não retrancou, colocou o Aubameyang. Isso foi fundamental, porque ele marcou o gol que deu ao time essa chance de depender só de si na última rodada. Se o Borussia Dortmund ganhar do Olympique de Marseille na França, está classificado. No outro jogo do grupo, Arsenal e Napoli duelam pela vida, né, para ver quem que passa para a próxima fase. O jogo é na Itália, mas o Napoli, para não depender do resultado do Borussia Dortmund, tem que vencer por 3 gols de diferença. Ou seja... É muito difícil. Provavelmente vai passar o Arsenal e o Borussia Dortmund para a próxima fase. Agora o penúltimo grupo, grupo G, para mim o pior de todos, porque olha os times resultados na tela. Zenit 1-1 contra Atlético de Madrid e Porto conseguiu empatar dentro de casa contra o Áustria Viena. Pazini, como assim? Vai lá. Pois é, o Porto, a gente zoou o Benfica, mas o Porto está numa fase também que é incrível, né? Grande futebol português. Na Champions League está muito mal a equipe do Porto. Chega na última rodada precisando praticamente de um milagre. Pega o Atlético de Madrid, o Zenit pega o Áustria Viena fora de casa. Então provavelmente o Zenit consegue o avanço no segundo lugar. O Porto vai para a Liga Europa, o Atlético já está garantido no primeiro lugar. O Atlético que arrancou um empate com o time reserva, jogando na Rússia contra o Zenit. A fase está excelente nos colchoneiros. Ótimo. Para fechar a Champions League, Grupo H, vitória do Ajax por 2-1 contra o Barcelona e um atropelo do Milan contra o Celtic de Pazini. Para a cara triste do menino, vai lá. Pois é, o Barcelona conseguindo tomando aí a primeira derrota sobre a batuta do Tata Martino. E mesmo assim com muitos desfalques, né? O Daniel Alves não jogou o Victor Valdés, Messi, Alexis Sanches, Busquets, ou seja, estava com um time muito desconfigurado o Barcelona. E o Ajax mereceu vencer. O Ajax também tinha alguns desfalques, o Sven de Jong não jogou, o Bojan também não jogou, isso não quer dizer lá muita coisa, mas o Sigurdsson, um finlandês bom de bola, um islandês bom de bola na verdade, faltou aí, não pôde atuar pelo Ajax nessa partida por conta de lesão. Mas o Ajax mandou no jogo no primeiro tempo, criou as melhores oportunidades, marcou sob pressão o Barcelona e o Barcelona não conseguiu criar nada. Abriu 2-0 no segundo tempo. O Barcelona, logo aos 4 minutos, teve um pênalti besta cometido pelo Ajax. O Ajax teve um defensor expulso e aí o Xavi converteu, ficou 2-1. O Barça até partiu para a pressão, mas não conseguiu criar muita coisa. O Ajax mereceu a vitória por 2-1. No outro jogo, o Celtic lamentável contra o Milan. Não jogou nada, o Milan foi muito melhor, o Kaká fez um partidaço, marcou gol, criou boas jogadas e o Celtic sofreu 2 gols ali que parecia pelada. Cruzamentos de escanteio e no gol do Kaká principalmente, o Kaká estava dentro da pequena área sozinho e cabeceou para o gol entre 7 jogadores do Celtic, o goleiro não saiu também, um gol de várzea. E aí com isso o Celtic foi eliminado até da Liga Europa. O Barcelona já está classificado, Milan e Ajax decidem quem avança. O Milan precisa de um empate e joga em casa. Provavelmente o Milan avança no segundo lugar, o Barcelona no primeiro. Isso mesmo. Então, fim de Liga dos Campeões da Europa. Liga Europa, não vamos falar. Vamos para a Major League Soccer, que é mais legal. Resultados na tela da final da Conferência Leste primeiro, né, Pazinho? Vamos lá. Vamos na Leste primeiro, porque o Sporting Kansas ganhou de 2-1 do Houston Dynamo. Pazini, explica isso melhor, que eu não sei nada de Major League Soccer, admito. Para. O Houston Dynamo que tinha um time que era o favorito nesse confronto contra o Sporting Kansas City, porque o Houston Dynamo chegou na final da Major League Soccer na última temporada, perdeu para o Los Angeles Galaxy e nessa temporada tinha eliminado o New York Red Bulls do Thierry Henry, mas mesmo assim deu o Sporting Kansas City que está na final. Agora, Conferência Oeste, resultado na tela, tivemos vitória do Real Salt Lake
em cima do Portland Timbers. Pazini, fala aí sobre esse jogo. Vai lá. O confronto entre as surpresas, né? O Portland tinha eliminado a equipe do Seattle Sounders, do Clint Dempsey, enquanto o Salt Lake tinha conseguido eliminar o Los Angeles Galaxy, atual campeão, que era o favorito para levar o bicampeonato. O Real Salt Lake conseguiu o avanço à final, chega como favorito. E a final vai ser dia 7 de dezembro. Coloca aí quem vai jogar. É mais óbvio, né? Quem ganhou, obviamente, Sporting Kansas City contra Real Salt Lake. O que se pode esperar dessa final, Pazini, para fechar? É o confronto das surpresas, como comentei aí da Major League Soccer. Para mim, passa o Real Salt Lake, tem um time melhor e também protagonizou mais surpresas, né, ao longo da temporada. Eliminou, como disse, o Los Angeles Galaxy. Fim de Super FC pelo mundo. Já agradeço ele, menino da Major League Soccer, Gabriel Pazini. Muito obrigado, Gabriel. Valeu, Fernando. Obrigado, amigo internauta. E como sempre, acesse www.superfc.com.br, assista também a Web TV com ótimos programas como Esporte.com. Eu e Pazini vamos aqui nos despedindo. Até mais. Tchau, tchau.